Estou namorando minha namorada há 3 anos. Vou chamá-la de Nick. Começou inocentemente quando comentei em uma de suas histórias no Instagram e começamos a conversar a partir daí. Eventualmente consegui o número dela e depois o Snapchat e, após uma semana, nos encontramos pessoalmente. Começamos a sair logo por volta de maio e a ideia do Dia dos Namorados já estava surgindo. Foi bom ter começado a conversar com uma garota nessa época para que eu não sentisse o temor de estar sozinho nessa data. Mas conforme o Dia dos Namorados se aproximava e Nick e eu já tínhamos saído algumas vezes, ela me confidenciou sobre uma situação com um perseguidor com quem ela estava lidando. O nome dele é Ben, e é um rapaz alguns anos mais velho que Nick, que aconteceu de ir à mesma faculdade comunitária que ela, conheceu-a em uma aula para um projeto em grupo e a seguiu pelo campus algumas vezes. Ela nunca envolveu a polícia ou algo do tipo. Surpreendentemente, ouvindo isso, esse cara descobriu onde ela morava. Enviou-lhe um monte de mensagens assustadoras, as quais ela ignorou. Ela disse que nunca bloqueou o número porque queria ver até onde ele iria sem captar as indiretas. Quando perguntei por que ela estava escolhendo agora para trazer isso à minha atenção, ela disse que era porque ele começou a contatá-la novamente, especificamente para o Dia dos Namorados. Como você pode ver aqui, ele começou a intensificar o envio de mensagens novamente conforme o Dia dos Namorados se aproximava. Ela continuou apenas ignorando e deixando as mensagens se acumularem, mas ele levou isso para o próximo nível quando deixou uma caixa de chocolates Russell Stover em sua porta. Ela sabia que era dele porque ele mandou uma mensagem dizendo: "Espero que você goste do presente que deixei para você." Foi quando ela decidiu pôr um fim nisso e respondeu com uma longa mensagem, que não compartilharei pela privacidade dela, mas, em resumo, ela disse que ele precisa de ajuda e que ela está vendo alguém agora. Então, para deixá-la em paz. Existem várias maneiras de obter o endereço de alguém nos dias de hoje, mas ela estava assustada que ele tivesse conseguido seguindo-a até em casa um dia. Fiz o meu melhor para garantir que ela soubesse que eu não deixaria ele fazer nada contra ela. Bem, avançando talvez alguns dias, Nick me enviou uma captura de tela preocupante. Era uma captura de tela de algumas mensagens de um número falso perguntando se o cara com quem ela estava saindo era eu, me mencionando pelo nome. Agora me senti envolvido, e isso me fez sentir moderadamente desconfortável. Até esse ponto, tudo o que eu sabia desse cara era que ele era um remetente de mensagens muito assustador e excessivamente persistente, e potencialmente tinha seguido a garota que estou vendo até a casa dela. E agora, ele estava mandando mensagens para ela de números falsos, mencionando meu nome. Estava chegando ao ponto em que Nick estava perto de chamar a polícia, se isso não parasse. Eu disse a ela que iria à delegacia com ela se ele entrasse em contato mais uma vez. Avançando para o Dia dos Namorados, que caiu numa sexta-feira deste ano, Nick e eu saímos para jantar em um bom restaurante à beira da água. Estávamos em uma mesa do lado de fora, pois o clima estava agradável. Enquanto comíamos, ambos notamos um cara sentado em um banco do lado de fora da área de jantar, perto do estacionamento, com um chapéu puxado sobre o rosto, como se estivesse se escondendo. Nick fez uma piada. "E se aquele for o Ben?" Rimos, mas então ele inclinou levemente a cabeça em nossa direção enquanto olhávamos para ele, e então rapidamente desviou o olhar. Segundos depois, ele se levantou e foi embora. Não estávamos mais rindo. Agora realmente questionamos a chance de aquilo realmente ser ele. Mas após alguns minutos, a conversa mudou para outro assunto e aproveitamos o restante do nosso tempo lá. Depois, queríamos continuar saindo, afinal era Dia dos Namorados, mas os pais dela estavam em casa. Eu tinha o lugar só para mim, então fomos. Juntos, voltamos para a minha casa alugada. Estávamos no sofá e as coisas estavam ficando um pouco mais íntimas. Foi quando Nick se afastou de mim e disse: "O que foi isso?" Eu também ouvi algo, vindo de fora no quintal. "Quer que eu vá verificar?" Eu perguntei. Ela acenou com a cabeça. Fui até o pátio dos fundos, esperando ouvir algum animal se afastando em reação à minha presença. Calcei meus chinelos e andei pelo quintal, procurando algo que pudesse ter caído. E encontrei o que fez o barulho. Toda a pilha de cadeiras de praia que estava encostada na casa tinha sido derrubada.
Não sei como isso teria acontecido a não ser que alguém ou algo tivesse esbarrado nelas. Não havia sequer uma brisa naquela noite. Olhei ao redor para os arbustos que cercavam nosso quintal e então, como se meu cérebro imediatamente pudesse detectar algo fora do lugar, fixei meu olhar em algo alto nos arbustos. Minha cabeça se projetou para frente enquanto eu tentava focar e ter uma melhor visão do que estava olhando. Avancei alguns passos. Tive um momento de percepção quando percebi que era alguém parado nos arbustos. Ele tinha visto que eu o notei. Neste ponto eu disse: "Quem é você?" O cara começou a sair rapidamente dos arbustos, com uma velocidade suficiente para que eu interpretasse como uma ameaça, como se ele estivesse prestes a avançar em minha direção. Aproveitei a chance para derrubá-lo no chão enquanto ele ainda lutava com os arbustos e galhos, e gritei para ele ficar no chão várias vezes. Gritei o nome da Nick até ela sair e disse para ela ligar para a polícia. O cara no chão se debatia e tentava se soltar algumas vezes, mas eu mais ou menos o mantinha firmemente segurado. Quando Nick saiu, falando com a polícia, perguntei a ela se era o cara. Ela ofegou e disse: "Meu Deus, sim, era o Ben, o cara que estava assediando ela." O pior é que, naquele momento, percebi que ele estava vestindo a mesma cor de camisa que o cara com o boné. Mais cedo, no restaurante estava usando. A polícia chegou à casa e o algemou. Ele seria acusado de invasão, e aproveitando o momento, Nick mostrou aos oficiais todas as mensagens assustadoras e obsessivas que ela vinha recebendo dele. Já que ele estava sendo preso, Nick prestou queixa por perseguição e assédio, pelos quais o cara acabou pagando uma multa e recebendo uma contravenção. Nick obteve uma ordem de proteção contra ele, e agora, se ele a contatar novamente, será preso de novo. Ben era o último dos perturbadores. Graças a Deus, pelo menos ele foi suficientemente inteligente para não a contatar novamente.